Primeiramente, boa noite. Hoje vamos ver o conceito de vetores e matrizes. Depois vai ter a parte 2 dessa aula específica de vetores e matrizes no PHP, na linguagem de programação. Só para exemplificar, com a gravação de vetor e matriz e a leitura como que a gente faz também. Mas primeiro vamos voltar ao conceito. Para começar um conceito de vetor e matriz, eu quero voltar numa coisa bem básica que você já deve saber na programação, que é o conceito variável. Como ele age na memória RAM de um computador. Eu falo em questão de gravação, essas coisas. Só um minuto que eu vou fechar aqui. Mas voltando, a ideia de como uma variável se comporta na memória é aquela ideia de PC ideal, essas coisas. Que como então aqui eu vou chamar de VA, de variável, que a gente tem a memória do computador. E a variável a gente vai imaginar como um quadradinho desse. Isso aqui é uma variável, vamos supor a variável A, e dentro da variável A gente pode ter qualquer valor, como a variável A recebe o valor de 1, certo? Isso é o conceito de uma variável. E aqui dentro da memória a gente pode fazer N variáveis, certo? No vetor a gente vai ver como o seguinte, eu vou colocar um VE de vetor, que é o seguinte. Na memória RAM, eu vou fazer o desenho maior para ficar melhor exemplo. Vamos supor que isso aqui seja uma variável, certo? Mas essa variável, ela tem vários índices, ou seja, a gente vai imaginar ele como uma linha. Dentro dessa variável, eu posso ter vários A's desse aqui, eu posso ter vários valores. Então, o vetor A, a gente vai chamar de A, vou colocar esse A aqui de fora. Ele pode ter dentro dele não só o número 1, mas aqui o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e quantos números eu quiser, né? A gente vai, na verdade, não é a gente ter umas limitações, mas só para entender, vamos a partir desse ponto, né? Como se fosse um vetor dinâmico, que eu vou ter quantos números eu quiser. Desse jeito aqui ele está estático, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Tá, beleza, vamos aprofundar isso mais. Esse A, então, o que ele vale? Ele vale 1, ele vale 2, ele vale 3, ele vale 4, certo? Esse A, ele tem esses valores. E como que a gente identifica como que o computador identifica esses valores? Como que eu vou imprimir? Por exemplo, eu quero imprimir só o número 2. Como que eu vou imprimir o número 2 do A? É o seguinte, esse vetor, ele tem 4 posições. Ele poderia ter quantas eles quiserem, mas o computador a gente vai ler dessa forma como o seguinte. A primeira posição do vetor, ela vai ser a posição 0. A segunda posição vai ser a posição 1. A terceira posição 2 e a quarta posição 3. Eu vou até colocar um P aqui de posição. Então aqui a gente vai imprimir nessas posições. Então vamos supor o seguinte, eu queria imprimir na tela, eu queria mostrar na tela o número 2 dentro desse vetor. Como que eu faria? A posição 1 é igual a 2. Detalhe, vocês devem estar se perguntando esse colchete. Esse colchete, ele sempre que você vê uma variável, um colchete, ele é um vetor. O colchete é para identificar a posição que a gente quer buscar dentro desse vetor, certo? Então, no A, posição 1, eu tenho o número 2. No A, posição 3, eu tenho o número 4. E aqui eu estou dando um exemplo de números inteiros, mas eu posso ter string, posso ter qualquer coisa, posso ter verdadeiro ou falso, qualquer coisa dentro do vetor. Na hora de declarar, que eu já vou ver no conceito do PHP,
a gente já pode declarar o vetor como a gente quiser, até de forma mista. Posso ter um string numa posição, na outra posição eu posso ter um inteiro, na outra posição eu posso ter um float. Isso a gente vai ver, mas primeiro eu quero focar no conceito. Então, recapitulando para a gente ir para o último conceito, que é a matriz, a variável ela é alocada ela só tem um valor dentro dela. Ela é alocada assim na memória RAM. O vetor é alocado da mesma forma que a variável, mas dentro dele é uma variável é um vetor de vários valores, né? Uma variável de vários valores. E tem o último conceito que a gente precisa entender, o vetor, que é o que? A matriz. Eu vou chamar de MA. Chamar de matriz. Mesma coisa. Eu tenho o computador, a memória do computador. Na memória do computador, eu vou ter o A, né? O nosso Azinho. Vamos largar ele não. Nesse Azinho, eu vou repetir aqui. Não, eu vou repetir só até o número 3, para não ficar. Então, nesse Azinho, eu vou ter o 1, o 2 e o 3. Opa, mas e esse espaço aqui? Exatamente onde eu quero chegar com a matriz. A matriz, ela, como vocês podem perceber no vetor, ele é uma variável composto por uma linha só. Você pode ver que as coisas são alocadas do lado da outra, ou seja, tem uma linha. Se a gente fosse pegar as coordenadas desse vetor, então, ele seria na linha 0, né, que aqui, e na coluna 1. Então, só que como é um vetor, a gente não tem, a gente só tem a coluna, né? A gente só tem onde que o valor tá. Na matriz, a gente pode imaginar como se fosse uma batalha naval aqui, ó. Eu posso descer aqui, ó. Eu posso ter 4, eu posso ter 5 e eu posso ter 6. Opa! Então quer dizer o quê? Que no A, agora eu deixei de ter só linha. Eu tenho linhas e colunas. Vamos ver como é que fica isso? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6. Beleza, Arthur. E como é que eu vou achar a posição desse A? Aqui que entra a jogada. No vetor, a gente ia A1, tem 2, não tem? Agora, como a gente tem uma linha e coluna, meu A vai ser o seguinte. Sempre eu vou pegar a linha. Eu quero o número 5. Beleza. Que linha que ele tá? Ele tá na linha 2. Mas, opa, mesma jogada do vetor. Você vai começar do 0. Então, aqui é o 0 e aqui é 1. Então, o 5 tá no A1. Imprimindo na tela, vírgula, dentro do colchete para separar a gente vai usar vírgula. Agora conta, 0, 1, 2. 1,1, a 1,1, eu tenho o quê? Eu tenho 5. Outro exemplo para ficar mais claro, a 0,2, eu tenho 3. Olha o 3 aqui. Então, deu para ficar claro? Vamos recapitular. Eu tenho a variável, que ela é uma só. A variável, tadinha, cabe só um valor dela. Eu tenho o vetor, que cabe infinitos valores, mas numa linha só, lado a lado. Eu tenho a matriz, que eu posso ter infinitas linhas e infinitas colunas, né? Um exemplo para fechar a videoaula com chave de ouro, cara. Numa sala de aula, eu tenho apenas 4 alunos aqui. Eu tenho o João, eu tenho o Marcos, eu tenho o Pedro, eu tenho o Arthur. Eles sentam lado a lado, são só 4 alunos. Então, eu quero localizar aqui o Matheus, o Marcos, né? Ele está na posição 2. Então, o Marcos, na verdade, nesse vetor, ele estava no A1, que é a posição 2 aqui. Agora, nessa sala já tem 6 alunos. Minha sala não cabe os 4 um do lado do outro. Para ficar legal, eu coloquei 2 filas de 3, certo?
Só que aí nessa fila, aqui, no número 5, eu tenho a Isabela. E para localizar a Isabela num programa de computador, como que eu faria? A linha 1, a coluna 1. E eu tenho 5, que é a Isabela. Deu para entender? Espero que tenham gostado dessa videoaula e se liga na segunda parte que agora a gente vai fazer exemplos práticos na linguagem de programação do PHP.